Olá, seja bem-vindo ao canal Física Fácil. A aula de hoje será sobre eletrostática. Mas antes de começarmos a nossa aula, eu quero agradecer a todas as pessoas que se inscreveram no canal, que deixaram seus comentários, os incentivos. Meu muito obrigado. Quero agradecer também a minha filha, Tássila Valesca, que foi responsável pela divulgação do canal. Agora vamos iniciar nossa aula. Eletrostática é a parte da eletricidade que vai estudar as cargas elétricas sem movimento, ou seja, em estado de repouso. Mas o que são cargas elétricas? Para entendermos o que são cargas elétricas, vamos estudar uma partícula conhecida como átomo. Os átomos eram considerados como partículas indivisíveis antigamente, mas hoje sabemos que os átomos que possuem mais ou menos esse modelo que é adotado, ele é composto por outras partículas, que são os elétrons, os prótons e os nêutrons, sendo que os prótons e os nêutrons vão formar o que chamamos de núcleo do átomo, e os elétrons ficam na camada eletrosfera, e no caso circulam, que podemos verificar nesta figura aqui. Os elétrons são partículas carregadas negativamente, os prótons são partículas carregadas positivamente e os nêutrons não são partículas carregadas. A carga elétrica de cada uma dessas partículas aqui, tanto do próton como do nêutron, que é conhecido como carga elementar e representada pela letra E, equivale a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, que é a unidade de medida da carga elétrica. Para você verificar qual é a carga elétrica de um corpo, você vai pegar aqui o número de elétrons ou prótons que o corpo tem a mais e multiplicar pelo valor da carga elétrica. Como assim, professor, o número de elétrons e prótons que tem a mais? Significa, geralmente, os átomos têm a mesma quantidade de elétrons e de prótons, sendo que um átomo ele pode ganhar ou perder elétron. Nunca ele vai perder próton. Sempre, no caso, ele vai perder elétron ou ganhar elétron. Se ele ganhar elétron, então ele vai ter mais elétron do que próton. Então, a quantidade de elétrons que tiver a mais, isso que representa o N. Por exemplo, se tiver 10 prótons e 13 elétrons, então 13 menos 10 vai ser igual a 3. Isso significa, se um corpo tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, então esse corpo está eletricamente neutro. Mas se de repente esse corpo tem mais prótons do que elétrons, esse corpo está eletrizado e eletrizado positivamente. E se ele tiver mais elétrons do que prótons, ele vai estar eletrizado negativamente. Para que um corpo possa eletrizar, ele pode ser eletrizado de várias formas. Uma das maneiras que pode ser eletrizado é através do atrito. Aqui nós temos uma figura onde podemos verificar o objeto de vidro e aqui o material de lã. Então todos os dois estão neutros, então tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. No momento que eles são atritados, a lã tem a capacidade de retirar elétrons do vidro. E dessa maneira, a lã vai ficar carregada negativamente, enquanto que o vidro vai ficar carregado positivamente. Uma outra forma de eletrização é através do contato. Um corpo carregado positivamente, quando entra em contato com um corpo neutro, então ele pode, no caso, através do contato, deixar que os dois fiquem carregados positivamente. Uma outra forma de eletrização é através da indução. Você pega aqui um corpo carregado positivamente, se aproxima do corpo neutro, e aqui é uma coisa importante que nós vamos estudar logo na sequência, que as cargas positivas elas têm a capacidade de atrair as cargas negativas. E no caso de repelir, as cargas têm mesmo sinal. Então, quando você aproxima um corpo B de um corpo A, então vai atrair as cargas negativas e vai repelir as cargas positivas. Se esse corpo estiver conectado à superfície através de um fio,
Então, o que vai acontecer? Que as cargas positivas aqui vão atrair as cargas negativas da superfície, fazendo que elas possam chegar até o corpo e dessa maneira vai ganhar elétron e vai ficar eletrizado negativamente. Então agora podemos saber que um corpo ele pode ser eletrizado por atrito, pode ser eletrizado por contato ou pode ser eletrizado por indução. A partir deste momento podemos estudar nossa lei chamada lei de Coulomb, conhecida como força elétrica. Significa que a intensidade da força elétrica de interação entre duas cargas puntiformes é diretamente proporcional ao produto dos módulos de cada carga e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. O que significa isso? Vamos analisar aqui essa figura. Nós temos aqui duas cargas, a carga Q1 e a carga Q2. Quando elas estão próximas, estão colocadas próximas e separadas por uma distância D, então vai existir uma força que vai atuar sobre essas duas cargas. Se elas tiverem sinais contrários, então a força que vai atuar entre elas será uma força de atração. E caso essas cargas tenham sinais iguais, tanto faz as duas serem positivas ou as duas serem negativas, então a força que vai atuar sobre elas será uma força de repulsão, ou seja, elas irão se afastar. E para você calcular o valor dessa força, foi estabelecida uma pequena fórmula conhecida como lei de Coulomb, onde você pega o valor da carga Q1, multiplica pela carga Q2 e vai dividir pela distância ao quadrado que as separa. E aqui nós temos um K, que é uma constante de proporcionalidade, que equivale a 9 vezes 10 elevado a nona Newton metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Então é importante que a gente possa analisar essa lei, onde podemos calcular a força elétrica. Veja bem, que ela é diretamente proporcional ao produto das cargas. O que significa isso? Se de repente você tem uma força elétrica e uma dessas cargas aqui, ela dobra o valor da força também vai dobrar. Se triplica o valor da força vai triplicar. Se aqui no caso uma carga, tira-se uma carga Q1 e substitui por uma carga que tem 3 vezes o valor, então o valor da força é 3 vezes mais. Agora em relação à distância. Como a distância está embaixo, será inversamente ao quadrado da distância. Significa, se de repente aumentar a distância aqui, o valor da força vai ser dividido pelo quadrado desse aumento. Por exemplo, se eu tenho aqui distância equivalente a 1 metro, e se de repente eu aumento para 2 metros, então a força não vai ser dividida por 2, vai ser dividida pelo quadrado de 2. Ou seja, a força será dividida por 4, que representa o quadrado de 2. Então essa foi a nossa aula de hoje. Agradeço. Então se inscreva no nosso canal e até a próxima aula. Obrigado.